quando as crianças machucam. É horrível, né? Isso aconteceu aqui, o Henrique caiu e acabou precisando dar 4 pontos na testa, bem aqui no meio da testa. E eu fiquei pensando, né, depois que isso aconteceu, como a gente lida com essas situações, né? O que a gente acaba resolvendo fazer depois que isso acontece. E aí me chamou a atenção alguns pensamentos que eu tive, né? Porque a gente tem uma ânsia de querer proteger as crianças, né? Então a gente fica falando muitas vezes para não correr, para não pular, e a gente antecipa dizendo: você vai cair, se você fizer assim você vai cair. Porque é isso que a gente escutou, né? E é assim que a gente sabe fazer. E essa coisa da falta de consciência da intenção, sabe? Com a melhor das intenções a gente faz uma coisa. Isso tem me intrigado muito, sabe? Porque essa falta de intenção eu vejo que é um grande problema. Porque a gente precisa ter mais consciência, né? Do que tá por trás disso e por que a gente age assim. Né? Parar pra pensar, é o que eu tenho feito. E, por exemplo, às vezes a criança cai, machuca, e aí não é raro a gente ouvir alguém dizer: por exemplo, a criança bateu a cabeça na parede, esbarrou e bateu. Ai, que parede boba! Vem cá, vamos bater nessa parede. Parede, você é muito boba, machucou a cabecinha dele. E assim, o que a gente está estimulando com isso? Não, a parede não é boba. A criança precisa aprender a tomar mais cuidado, né? Para que ela consiga ir desenvolvendo aos poucos, com o passar do tempo, à medida com que a gente vai repetindo, com consistência, né? Com contundência, a criança vai incorporando esses novos aprendizados, né? À vida dela. Então, quando a gente coloca, né? Reforça que a culpa é da parede, que a culpa é do buraco, da rua, que buraco bobo, sabe? Enfim, que a culpa é sempre do outro. A gente não tá ensinando a criança a olhar para dentro dela, a gente não tá mostrando qual foi a responsabilidade da criança naquela ação, né? Então, a disciplina positiva, ela nos mostra a importância de ver os erros como oportunidades para aprender. E trazendo isso para o que aconteceu aqui, do Henrique ter caído, a gente muitas vezes tem aquela intenção de proteger, né? E a gente fica com medo mesmo, né? Da criança não dar conta de fazer aquilo e cair. E aí é o que eu fico pensando, né? Tipo, tem coisa que não tem jeito, gente. Por mais que a gente proteja, que a gente esteja ali do lado, as crianças vão chorar, as crianças vão cair, as crianças vão se rebelar, sabe? Vão ter ataque de birra, porque isso faz parte do desenvolvimento. A criança, ainda mais a criança pequena, né? Essa faixa etária aí, especialmente até 5, 6 anos, a criança, por prazer, né? Ela tem um instinto natural do movimento, de correr, de pular, de explorar, de sentir, e que é muito mais forte do que qualquer palavra que a gente diga, mesmo que a gente ameace, que a gente coloque medo na criança, que às vezes, né, as pessoas falam: não vai ali que o bicho vai te pegar, se você ficar aí o homem do saco vai vir e vai te levar. E assim, falar pra uma criança para ela não correr, para ela não pular, é uma coisa que falar: corre, pula, né? Se eu disser pra vocês assim: fecha os olhos, vamos fazer uma experiência agora. Daí você vai fechar o olho e eu vou te falar algumas palavras. Depois você vai me falar o que você pensou, tá? Então vamos lá. Não corre, não pula, não sobe aí, não pensa no elefante rosa. E aí? Não tem jeito, né? O elefante rosa vem na nossa cabeça. Quando a gente fala não corre, não pula, não sobe aí, a gente vê alguém correndo, a gente vê alguém pulando, a gente vê alguém subindo. Porque o nosso cérebro realmente não entende a palavra não. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? E aí a gente às vezes fica tentando evitar uma situação para evitar perigo, para a criança não cair, a gente fica com medo mesmo, né? Igual o que aconteceu, foi muito traumático, assim, né? Ele sentiu muita dor, ele encarou isso com muita coragem, né? Conversei com ele, eu e o Bruno conversamos: filho, vai doer, vai ser muito difícil,
e a gente tem certeza que você consegue. A gente tá aqui junto com você. A gente ficou encorajando ele no tempo que a gente estava no hospital, aguardando o médico chegar, né? Reforçando que a gente estava ali, que a gente estava junto e que a gente precisava dele. Era importante que ele se esforçasse, que ele desse o melhor dele e que a gente tinha certeza que ele ia conseguir, sabe? E a gente contou histórias de quando isso aconteceu com a gente. Eu também já levei uns pontos aqui, o Bruno também aqui. E a gente foi contando isso para tentar ajudar ele. E outra coisa que é legal também, que eu acho que me ajudou também a entender todo esse processo de quando acontece alguma situação traumática para a criança, algo que não foi agradável para ela. Na nossa cultura também a gente tem essa coisa de não toca no assunto, não vamos falar, não, melhor nem falar, né, para ele não lembrar, para ele não sofrer. E lendo o livro O Cérebro da Criança, do Dr. Daniel Siegel, que é um neurocientista maravilhoso, americano, e nesse livro ele mostra o quanto que a gente falar sobre o que aconteceu, falar sobre essas ações que foram traumáticas ou difíceis para a criança, ajudam a criança a vivenciar o que aconteceu e processar isso tudo, sabe? Dentro da cabecinha dela. Quando a gente opta por não falar, porque a gente acha que ela vai sofrer, na verdade a gente está tirando dela uma oportunidade de passar por aquilo e de digerir aquilo tudo, de tentar entender como aquilo tudo aconteceu, para poder aprender com esse erro, né? Para transformar isso num aprendizado. Então, com o Henrique mesmo, depois que aconteceu, ele me perguntou 1000 vezes por que ele caiu. Mamãe, por que eu caí? E aí eu expliquei para ele: filho, você tropeçou na hora que você foi colocar o pezinho embaixo no banco, estava na missa, saindo da missa. Na hora que você foi descer do banco, colocar o pezinho, você pisou em falso, você tropeçou. E ele falou isso várias vezes, perguntando: e depois, o que aconteceu? E eu fui contando, narrando tudo o que tinha acontecido. Ele acordou, depois perguntou de novo, e isso ele perguntou várias vezes. Até que chegou uma hora que ele parou de perguntar. Por quê? Porque aquilo para ele foi suficiente para ele processar, ele entendeu, né? E aí eu tô trocando o curativo dele todos os dias, né? Na hora do banho. E aí ele pergunta: mamãe, vai doer? Igual na hora que o moço me costurou? Então, isso se transformou num aprendizado para ele. Então, o que eu queria trazer hoje para vocês era isso. Essa questão da gente rever essa postura que muitas vezes a gente tem sem intenção, né? Quando a gente fala que a parede é boba, que o buraco é bobo, né? A gente passar a entender que é importante, a gente mostra para a criança: filha, é importante você prestar mais atenção. Olha só, tem uma parede aqui. Como que você acha que você pode fazer da próxima vez para você não bater a sua cabeça? A gente passar para a criança, fazer uma pergunta ao invés de a gente estar sempre dando uma resposta. Quando a gente está fazendo uma pergunta, a gente está estimulando a criança a trabalhar a resolução de problemas, que é uma habilidade importante que a gente quer que eles tenham quando eles se tornarem adolescentes e adultos, né? E outra questão que eu queria trazer hoje era essa, né? Da importância de falar sobre os fatos, reviver esses fatos, repassar o que aconteceu com a criança, mesmo quando seja uma coisa desagradável para ela, para ajudar ela a processar isso tudo. Isso facilita demais. Era isso, pessoal. Tchau, tchau.